Bom, muito diferente do que alguns podem pensar, os músicos do metal pesado muitas vezes são extremamente interessados e conscientes a respeito do uso do corpo. Eu já tive vários pacientes queridos que tocavam metalzão mesmo, pesado. E esses aí, porque talvez a demanda corporal seja muito forte, eles me procuram imediatamente quando começam os sintomas. E normalmente o resultado é super positivo por causa disso. Ei pessoal, para quem não me conhece, sou Carolina Valverde, fisioterapeuta de músicos e musicista. Hoje é uma conversa diferente, é uma conversa com Tico Campos. Eu vou fazer algumas perguntas, ele vai responder e ele também fará algumas perguntas para mim e aí eu vou respondê-las. Tico Campos é um guitarrista de metal. Eu convidei para essa conversa porque eu tenho muito interesse em compreender esse universo, como que os músicos de metal lidam com o próprio corpo, se eles têm algum preparo fora da performance, como é que é a questão da atividade física deles, como é que é essa história de no pain, no gain. Você acha que eu tô separando eles dos outros? Não, não é separando dos outros, mas é como se fossem atletas de alta performance em termos de força, de resistência. Existe uma adrenalina muito grande quando eles estão tocando. E eu quero entender como é que essas coisas afetam o corpo, ou se afetam ou não, às vezes não. Eu queria saber se você acha que a minha percepção a respeito dos instrumentistas e cantores do heavy metal faz algum sentido. A sensação que eu tenho é que tem uma cultura da resistência, da força, eu consigo, eu aguento e meu corpo é forte, e acabam não percebendo dores, sintomas de maneira geral, sintomas incômodos no corpo relacionados à performance musical, ou se percebem, tem essa onda mesmo de no pain, no gain, que já tá por fora há muito tempo. Então, tipo assim, nossa senhora, tá doendo, mas eu não posso me mostrar fraco. Eu tenho que mandar ver aqui, porque senão ninguém vai me chamar mais pra tocar. Você acha que essa minha percepção faz sentido no universo musical ao qual você pertence? Faz todo sentido o que você falou, sim, cara. É uma coisa muito legal de ver como esses musicistas do heavy metal são realmente apaixonados pelo que toca. O cara vai sentar para desenvolver aquele riff que curte da maneira mais perfeita, vai estudar aquele solo rápido e complexo, vai ralar mesmo. É um estudo que, de maneira geral, demanda muita técnica no instrumento, seja guitarra, baixo ou bateria. Assim, já tem gente que nesse estudo já tem a noção, poxa, eu tenho que tomar alguns cuidados para não ter nenhuma lesão. Mas, infelizmente, cara, ainda tem muita gente que deixa isso passar despercebido, muito guitarrista. O cara pensa, pô, acho que isso não é nada, tem que sentir dor mesmo, faz parte do processo e tal, não tem problema, depois isso para. Às vezes o cara nunca ouviu falar disso, não foi orientado pelo professor. Às vezes o cara também tem ansiedade por resultados e tal, não, eu quero dominar essa técnica muito rápido, aí o cara acaba excedendo o seu limite, o limite do seu corpo. Tico Campos, mais uma pergunta para você. Você conhece músicos desse universo do metal que sofrem algum sintoma, têm queixas? Seus amigos desse universo conversam sobre isso com você? Você sabe se isso é recorrente?
Há diversos casos sim, Carol, inclusive com músicos famosos como o guitarrista do Megadeth, o Kiko Loureiro, que em plena turnê com a banda teve uma tendinite e, poxa, o cara não podia parar de tocar com a banda, também tinha que olhar essa questão da saúde. O grande guitarrista Roger Franco também, depois de muitos anos estudando, esse ano recentemente, teve uma tendinite na mão direita e tal, por um descuido às vezes. Então não é uma coisa que está aplicada só à galera que está iniciando e tal, às vezes músicos experientes que já tem noção disso, acaba dando descuido e tendo problemas. Então a gente sempre tem que estar olhando isso. Até minha parceira de banda também, que toca comigo, Ana Lima, baixista, já teve um problema disso há um tempo atrás, ficou 8 meses parada sem tocar. Muitos músicos me falam, poxa, eu senti uma dor, dei uma pausa, eu me preocupei. Então é um caso muito recorrente sim, faz parte do nosso universo isso, Carol. Bom, a última pergunta desse vídeo. O que na sua opinião, diferencia o treino de um músico do heavy metal, um músico de um rock mais pesado, para um outro tipo de músico? Por exemplo, de um músico erudito, de um músico popular. Você acha que existem diferenças? Pode pontuar algumas delas em relação a treino, a corpo, ao próprio universo mesmo? A diferença entre o metal e os outros estilos, sim, Carol, principalmente na questão técnica. É claro que nem todo metal é super técnico e tal, mas em sua grande maioria exige muito desgaste técnico da parte mecânica do corpo, que às vezes não tem outros estilos, como o popular, que podem ser músicas mais diretas, mais simples, que não vão te exigir tanto do seu corpo, da sua mecânica. É claro que tem música popular técnica também, nós falamos de maneira geral, né? E, poxa, também outra diferença super legal é a energia que os músicos de metal passam, às vezes no palco, ao vivo, com performance, com presença, em sua grande maioria, e isso também pode realmente interferir na maneira de tocar. Então, Carol, conta pra gente como nós, guitarristas que buscamos atingir a mais alta performance, podemos nos prevenir contra qualquer tipo de tendinite ou de lesão, alguma coisa do tipo. Tem algum tipo de alongamento que a gente possa fazer, algum hábito que a gente possa adotar em casa? Quanto tempo a gente pode estudar seguido, sem dar uma pausa? Como funciona essa questão? Conta pra gente, Carol. A pergunta é muito importante e me dá a oportunidade de falar sobre a diferença entre reabilitação, prevenção de doenças e promoção de saúde. Qual que é a diferença entre prevenção e promoção? Toda vez que a gente previne alguma coisa, em termos da doença, né? A gente pensa em o quê? Doença. A promoção de saúde significa você está saudável e você quer ficar sempre e ainda mais saudável do que você já está. Então, sim, existem várias coisas que você pode fazer para evitar lesões relacionadas à prática musical. Mas essa resposta duraria um vídeo de, sei lá, de 5 horas de duração, e tenho certeza que quem está ouvindo não vai ter paciência de ouvir. Mas, resumindo, o que você precisa pensar? Que a sua saúde é um resultado de um equilíbrio das várias instâncias da sua vida. Então você pode começar a responder a algumas perguntas. Eu estou dormindo bem? Eu me alimento com qualidade? Eu sou realmente uma pessoa ativa? Ou seja, o que é ser ativo? É ter uma atividade física regular, que é o contrário de ser sedentário. Eu tenho boas relações pessoais? Eu estudo de forma consciente? Eu utilizo bem o tempo do meu estudo? Eu penso mais em qualidade do que quantidade? Bom, em termos gerais, o que eu oriento para os meus alunos e pacientes musicistas é que não passem de 50 minutos de treino e que deem pelo menos 10 minutos completamente de descanso mesmo, relaxado. Não adianta você malhar lá na guitarra, malhar, aí
seus 10 minutos você passar no computador ou no celular. Não, você tem que dar um descanso mesmo para os seus braços, para suas mãos, para os seus dedos. Então, Tico, sobre essa resposta a gente poderia ficar conversando muito tempo, mas sim, há atitudes de prevenção de possíveis doenças ocupacionais relacionadas à performance musical e também atitudes e comportamentos promocionais da sua saúde. E um deles é o quê? Informação, que é isso o que a gente está promovendo através dessa conversa. E, poxa, Carol, gostaria de perguntar para você também. Tem muitos guitarristas que eu observo que acabam adotando alguns vícios de postura errada. Tem muita gente que faz umas digitações com a mão muito inclinada assim, adota isso como vício, e ou faz uma digitação com a mão mais assim e tal, tensionando um pouco essa parte. Foi o meu caso, que eu tive um problema assim. E eu gostaria de saber se isso realmente é prejudicial, Carol. Como que a gente deve analisar isso? Poxa, será que está tensionando demais ou não? Como funciona esse processo? Vamos lá, Tico. Para essa resposta, a referência é o quê? A posição anatômica. Já ouviu falar disso? Você já ouviu, músico? É o seguinte, você de pé, com os pés paralelos, a cabeça em cima do tronco, os braços relaxados do lado do seu corpo, e falando em punho, né, seria punho neutro, dedos e mãos semifletidas, relaxadas do lado do corpo. Isso seria posição anatômica. Então a referência é, quanto mais próximo dessa posição de cada articulação você ficar durante a performance musical, melhor. Então, tem uma outra questão também. O punho fletido ou desviado pro lado radial ou ulnar, vai acontecer o quê? Vai sempre sobrecarregar as estruturas de um lado, em contrapartida, a do outro vai ficar o quê? Estirada, tá? Então, existe um ponto cego de cada articulação do corpo, e esse é o melhor ponto de saúde e de prontidão para o movimento. Outra questão que a gente tem que pensar nessa situação é a realidade da compensação. Para você alcançar uma nota aqui ou lá, se você começar a compensar com outras partes do corpo, uma hora essa compensação falência mesmo, falência das estruturas. Então, o que é importante você pensar? Quais são os movimentos realmente necessários e primordiais para aquela função? Para eu acertar aquela corda, para eu formar aquele acorde. Então é muito importante o conceito de músculo primário, secundário, de músculo acessório. Então, o que é realmente importante? Você perceber qual é o movimento funcional para a produção daquele som, daquele acorde, e quais são os músculos primários daquele movimento. E o que você está fazendo que é como se fosse acessório ou parasita daquele movimento especificamente necessário para aquela produção sonora. Não sei se dá para entender bem. De qualquer maneira, é muito importante a gente pensar que o ideal é melhor resultado sonoro com menor esforço. Nunca se esqueça disso. E uma última pergunta que eu queria deixar para você, Carol, é em relação a esse aparelhozinho polêmico aqui. Muita gente fica em dúvida, pô, será que eu compro isso? Será que ajuda mesmo? Eu mesmo, na época que eu comprei, eu falei, poxa, eu vou ficar apertando isso aqui várias vezes, meus dedos vão ficar forte, eu vou tocar melhor. Então, Carol, como funciona? Isso aqui ajuda mesmo? Você recomenda? Então, Tico, para essa resposta, eu vou contar uma história. E essa é uma história anatômica. Não sei se você já ouviu falar em história anatômica, mas é o seguinte, sabe-se que a partir de 8 repetições do mesmo movimento, em 1 minuto, o líquido sinovial começa a diminuir naquela articulação.
O que o líquido sinovial faz na articulação? Ele, vamos dizer assim, vulgarmente, ele impede o atrito seco entre as estruturas. Então, ele lubrifica a articulação. Você imagina se dá para pensar que um guitarrista, por exemplo, no seu caso, de metal, quantas 1000 flexões de dedos faz por minuto? Ou seja, nem cabe essa situação de 8 movimentos, né? 8 repetições de movimento por minuto. Imagina, o cara passa horas fazendo esse movimento, tá? E aí pega um equipamento como esse e fica fazendo esse movimento. O que você acha que vai acontecer com as estruturas dessa mão? Sobrecarga absurda. Então a ideia é, se você realmente quer ter uma qualidade e uma vida ativa como músico, quanto mais repouso você fizer, ou quanto mais diversificada for a sua atividade com as suas mãos fora do momento do treino, melhor. Espero que esteja respondida essa pergunta. Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. Aproveita que você está vendo aí. Se você achar que vai ser útil esse vídeo, curte, se inscreve, mostra para os seus amigos. E siga Tico Campos nas redes sociais. Ele está no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vamos colocar os nossos links, tanto os meus quanto os dele, na descrição desse vídeo, ok? Espero que seja útil essa conversa e até a próxima.